Bom, boa noite, lembrando a todos que está sendo gravado e a gente está aqui para mais um pequeno estudo sobre Apocalipse, Apocalipse capítulo 15, para nossa alegria e para nossa satisfação, né? Apocalipse 15, ele vai falar aí as taças do Apocalipse, né? Então o Apocalipse 15 e o Apocalipse 16, eles compõem aí o mesmo bloco, tá certo? Mas hoje a gente vai falar apenas do capítulo 15. Depois a gente vai entrar aí no próximo estudo, a gente estará entrando aí no capítulo 16, tá? Então o capítulo 15 e 16, ele narra o período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. A gente viu lá no capítulos 1 a 3, que por meio da pregação da palavra, palavra aplicada ao coração pelo Espírito de Deus, as igrejas são estabelecidas, né? Elas são candeeiros, são portadoras de luz no mundo em trevas. São abençoadas também pela contínua presença espiritual de Cristo, porém também são advertidas a deixar seus pecados. Nos capítulos 4 a 7, vemos aí a abertura dos 7 selos. A gente vê que o povo de Deus é perseguido repetidas vezes pelo mundo e são expostos a muitas aflições, a muitas provas. Mas Deus continua reinando soberano sobre o trono do universo. Nos capítulos 8 a 11, os juízos de Deus visitam várias vezes o mundo que persegue a igreja e convoca esses pecadores ao arrependimento. Porém, eles não querem se arrepender de seus pecados. São as 7 trombetas do anúncio da ira de Deus. Nos capítulos 12 a 14, a gente viu que o conflito entre a igreja e o mundo nas regiões celestes se tornou muito intenso. Trata-se aí do combate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e o dragão, através dos agentes do mal. A besta do mar, que é o anticristo, a besta da terra, o falso profeta, e a Babilônia, com suas seduções. Agora, nos capítulos 15 e 16, surge aí uma pergunta. Quando as trombetas do anúncio do juízo não produzem efeito, não conduzem os homens ao arrependimento e à conversão, o que acontece a essas pessoas? Deus permitirá que esses ímpios continuem sem um julgamento, continuem impunes, fazendo e agindo da maneira que bem entende? Bom, quando os ímpios não se arrependem com essas trombetas do aviso de Deus, vem então o derramamento das taças, o derramamento final da ira do Senhor, ainda que não completa. Como será no dia do juízo? Provérbios 29:1 diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Vamos lá. Apocalipse 15:1. E vi um grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Bom, esses são anjos do juízo. Eles trazem agora os últimos flagelos sobre os ímpios, ou para os ímpios, tá? Agora, não é mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou. Chegou agora o juízo. É a consumação da ira de Deus. 2. E vi um mar, como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Esse mar, nesse texto, se tornará uma espécie
de Mar Vermelho aí celestial, onde os vencedores da besta e seus adeptos se encontrarão lá do outro lado da vida. E em pé, à margem do mar de vidro, antes de prosseguir em direção ao trono, entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O mar de vidro, ele espelha a divina beleza e glória do nosso Deus. Está repleto de luz, clara, brilhante como cristal e transparente como os pensamentos e os planos desse Deus maravilhoso, os quais são de sabedoria, de clareza, veracidade indescritíveis. Versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Bom, Deus nunca age por vingança, por mero capricho, conforme muitos de nós, ou todos nós aí, de alguma forma estamos acostumados a agir. Deus sempre age segundo a verdade, né? E essa verdade nós sabemos que foi feito uma ele mesmo falou, né? Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele age segundo essa verdade e age também segundo a justiça da santidade, com o fim de punir a maldade dos nossos pecados. Porque os nossos pecados sempre ferem a pureza e a dignidade da glória de Deus. Esse Cristo, esse Messias, ele veio, como está escrito lá em João 11:52, ele veio reunir em um corpo os filhos de Deus. A redenção dele é boa para o primeiro e para o segundo pacto. Não conhecendo limites de tempo, de espaço e de raça. O cântico de Moisés é o cântico da libertação. E a do Cordeiro é o cântico da redenção. Lá no Antigo Testamento, na Torá, nos 5 primeiros livros lá, Moisés, no capítulo 15, verso 1 e seguintes, e Deuteronômio 32, são registrados aí 2 cânticos de Moisés. Porém, apenas com essas palavras citadas nos versículos 3 e 4, está em foco o cântico triunfal nas margens do Mar Vermelho. A gente encontra este cântico em Êxodo 15, de 1 a 19, tá bom? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. O Senhor sempre reinará por todo... o Senhor reinará por todo o sempre. Este cântico de Moisés estava gravado na memória do povo judeu. Cantava-se esse cântico no serviço vespertino dos sábados na sinagoga, e ainda é assim. Um desses refere-se precisamente ao cântico de Moisés, que diz assim: verdadeiramente tu és Jeová, nosso Deus e o Deus de nossos pais, nosso Rei e o Rei de nossos pais, nosso Salvador e o Salvador de nossos pais, nosso Criador, a rocha de nossa salvação, nossa ajuda e nosso libertador. Teu nome é desde sempre e para sempre. Não há outro Deus além de ti. Aqueles que foram libertados cantaram um cântico novo ao teu nome junto à margem do mar. Juntos louvaram e reconheceram que tu és o Rei. E disseram: Jeová reinará, e o seu reino não terá fim. Bendito seja o Senhor que salvou a Israel.
todas as nações virão e se prostrarão. Isso significa a conversão das nações durante o milênio. Vamos lá para Apocalipse 21, 24. Ele diz assim para nós: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Todas as nações encontrarão em Cristo, no Messias, em Yeshua, em Jesus, a razão da sua existência. Pois ele é o mediador entre Deus Pai e todas as criaturas. Então a gente vê aí que o trabalho de Cristo, o que esse Cristo fez por nós, o que o Messias fez por nós, é algo muito maravilhoso. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, que provocou lá, com a sua morte, que o véu do templo, aquela cortina enorme, grossa, pesada, se rasgasse de alto a baixo. Ele tirou aquela cortina da separação para que eu e você pudéssemos ter agora o privilégio de poder falar diretamente com o Criador através dele. Né? Colocando aí por terra muitas das coisas que fazemos, muitas das nossas intenções com as quais a gente procura atingir o Criador. A gente tem que entender na nossa vida cristã que servir a Deus não é como muitas pessoas falam, eu sirvo do meu jeito. Não! Existe uma maneira correta de se servir a Deus. E essa maneira é a maneira que Cristo, o nosso Deus, ensinou. É a maneira que Jesus deixou cravado nas Escrituras. Que deixou ali para que a gente aprendesse diante dela. Né? É a gente estar aí e liberar sempre perdão, é a gente sempre estar se arrependendo, é a gente procurando a cada dia viver melhor para Deus, viver melhor para as pessoas. Né? Jesus, ele é um estilo de vida. O que é maravilhoso, diferente das religiões que não apregou o pecado, que não apregou o arrependimento, Jesus Cristo, ele exige isso de nós. Que a gente se arrependa, que a gente se coloque debaixo das mãos dele, que a gente procure se humilhar, não é humilhar as pessoas, mas se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, se colocar diante de Deus de uma forma tão maravilhosa, que a gente se torna totalmente dependente dele. E a dependência de Deus, ela não exige ter ou não ter alguma coisa. Você pode ter todo o ouro do mundo, você pode conquistar o mundo inteiro, mas saiba de uma coisa, você sempre será necessitado de Deus. Sempre seremos. Vamos lá para Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Nós encontramos nesse versículo algo maravilhoso. Deus constituiu o Messias, Jesus, Yeshua, como cabeça da igreja. Sabe, muitas vezes parece que fica difícil nós entendermos isso. A igreja de Cristo não tem dono, por mais que se tenha que fazer documentos, por mais que se tenha que estar registrado em cartório, isso são para conceitos humanos, mas a igreja de Cristo, ela não tem um nome fixo, não existe um cartório que habilite o nome de qualquer que seja a igreja lá no céu. Nós só podemos ser considerados cidadãos do céu, nós só poderemos ser considerados igreja de Deus quando realmente começarmos a seguir o que o cabeça da igreja exige de nós. Né? E não é muito. Né? Não é muito. Ele pediu duas coisas, e essas duas coisas nos ajudam a cumprir todos os mandamentos.
Amar a Ele, a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo, como a mim mesmo. Então, o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Eu quero que ele conheça a Deus. Eu quero que ele seja livre de suas dores físicas, de suas dores emocionais, de suas dores sentimentais, de suas dores psicológicas. Essa é a intenção daquele, né, da igreja que tem a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é mais do que a gente entrar lá, porque hoje como está a nossa mente? Né? Como está a nossa mente? A gente vai até o cabeça da igreja para exigir coisas. Mas a gente não quer, por incrível que pareça, cumprir as exigências dele. Né? Nós queremos um Deus que dá, um Deus que me abençoa. Poxa, mas a partir do momento que Deus me deu, que Deus me abençoou, eu tenho que retribuir. E como retribuir isso? Eu tenho que dar alguma coisa para o Todo-Poderoso? Ora, é simples. Quando eu faço, segundo o próprio Jesus Cristo, quando eu faço para qualquer um pequenino, eu faço para ele. Independente de quem é a pessoa, independente do que ela faz ou deixa de fazer. Quando nós estendemos a mão para alguém, quando nós ajudamos alguém com palavras, com um abraço, com um copo d'água fria, sei lá, quando nós ajudamos alguém, quando nós procuramos amar, quando nós liberamos perdão, por mais difícil que seja, quando nós deixamos as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas amarguras, os nossos ódios, quando nós nos liberamos de tudo isso para dar ao próximo um abraço, nós já estamos oferecendo algo a Deus. Porque quando nós fazemos para alguém, ele mesmo disse, é como se estivesse fazendo para ele. Tá certo? Nós queremos seguir muitas regrinhas da igreja, mas não seguimos as regras de Deus. Eu venho falando há muitos anos para algumas pessoas, muitos até desviados, eu venho dizendo para elas que quando ela for fiel à igreja, o perigo que ela corre de ser infiel a Deus e ao resto é muito grande. Porque, entenda, tenta entender, eu não estou falando mal das igrejas, eu estou querendo dizer o seguinte, quando nós somos fiéis a uma religião, quando nós abaixamos e nos curvamos simplesmente diante de uma religião para fazer o que ela exige e esquecemos de fazer aquilo que Deus exige, a primeira pessoa que estamos traindo é o cabeça da igreja que é Cristo. Esse cabeça da igreja que é Cristo, ele exigiu de mim amor, ele exigiu de mim respeito, ele exigiu que eu considere o meu próximo. Então, quando eu sou fiel a uma igreja, a uma religião, automaticamente eu me torno infiel a Cristo. Mas, como eu dizia para eles, se vocês forem fiéis a Cristo, vocês serão fiéis ao teu próximo, vocês serão fiéis a pai e mãe, vocês serão fiéis no trabalho, vocês serão fiéis à igreja de Cristo. Porque você terá, e nós temos que ter isso, temos que permitir que realmente, como foi escrito em Efésios 1:22, ele, Jesus Cristo, foi constituído o cabeça da igreja. Então, o nosso orgulho, os nossos desejos, as nossas vontades, elas não têm que estar em primeiro plano. Em primeiro plano sempre será Deus. Em segundo plano, Deus de novo. E em terceiro plano, Deus de novo. E por aí vai. Porque, na verdade, quem sabe o que é bom para mim é Deus. Quem sabe o que é bom para a igreja é Deus. E, de novo, não estou falando de uma igreja fixa, de uma plaquinha de igreja qualquer. Não me importa se ela é grande, se ela tem no mundo inteiro, se ela só tem num bairro, se ela só tem uma, se ela está dentro de algum templo lindo e maravilhoso, se ela está dentro de uma casa, dentro de uma garagem. A igreja de Deus, ela é uma igreja espalhada pelo mundo. Nesse momento, essa igreja está dentro da minha casa, nesse momento ela está cultuando em algum lugar, né, dentro de um templo, ela pode estar dentro do metrô, essa igreja pode estar pregando ali dentro do metrô ou dentro das ruas, não importa. A igreja de Cristo, ela não é simplesmente uma organização.
A igreja de Cristo, como o cabeça é o Cristo, ela é um corpo bem organizado, contanto que a mente a trabalhar seja de Cristo. Claro que nós temos nossas responsabilidades, mas as nossas responsabilidades, a maneira que vemos a coisa, tem que ser com o olhar desse cabeça. Porque é nesse cabeça que está o cérebro. É nesse cabeça que está a vontade. É nesse cabeça que está o querer. E através de nós, ele vai efetuar a sua obra. Através do nós, será efetuado muitas coisas maravilhosas. E se nós temos ele como cabeça da igreja, aquilo que ele disse é a mais pura verdade. Você já começa a viver o reino de Deus agora. É a partir do momento que nós aceitamos a Cristo que nós já começamos a viver o reino de Deus. Veja bem, Jesus Cristo não disse assim que o reino de Deus está no meio de vós? Disse, ótimo. Então, o reino de Deus está aqui. É onde mesmo em meio às lutas, às dores, às tribulações, às enfermidades, a gente não perde a esperança, não perde a fé, a gente continua confiando, a gente não tem a nossa vida por preciosa. Tá? Por quê? Porque nós já vivemos o reino de Deus agora. Agora. E isso é muito importante para a nossa vida. 1 Timóteo 2:5, ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha que maravilha. O mesmo Jesus, o mesmo Messias que morreu por nós, que se colocou entre Deus e nós. A gente tem uma necessidade, pede em nome dele e ele lá diante do Pai intercede por nós. Olha que maravilha. Sem falar que ele mesmo subiu e Deus derramou sobre nós do seu espírito, do seu fôlego de vida. Derramou sobre nós poder, derramou sobre nós autoridade. O problema é que a gente não tem conseguido usar desse poder, dessa autoridade para fazer exatamente aquilo que é necessário, como o cabeça da igreja pede. Quando a gente começar a entender isso e a gente se unir mais, em vez de ficar com mimimi, com churumelas, a gente vai ter uma vida cristã diferente. Tá? Diferente. Porque é nesse Deus que nós cremos. É nesse mediador que nós cremos. Cremos que ele está entre nós e Deus. É nele. A alegria dos apóstolos, quando é impressionante, né? A alegria deles quando eram presos, quando eram chicoteados. Eles falam que aquilo para eles era honra. Porque foi em nome de Jesus. Hoje a maioria de nós que estamos vivendo esses momentos de Apocalipse, que lá eles viveram os momentos deles, né? Momentos, inclusive, muito terríveis, né? Hoje a gente reclama de tudo. Qualquer provinha, qualquer tentaçãozinha, a gente está reclamando. Aí a gente esquece e diz que nenhuma provação ou nenhuma tentação vem sobre a gente que não seja uma coisa meramente humana, meramente terrena. Estou passando por uma coisa terrível, fala enquanto nós homens, foi colocado diante de mim uma mulher, por quê? Porque o quê? Sai fora. É assim que se vence o pecado, é virando as costas para ele. É assim que a gente evita cair, vira as costas e vaza. Vaza. Ninguém é super-homem ou super-mulher ou super-crente, vaza. É assim que a gente faz com a tentação. Ela não é uma coisa humana? Vaza. Sai fora, vira as costas. Vai ter reuniãozinha, vai ter contenda? Sai fora, vaza, sai fora de contenda. Sai fora de discussão que não leva a nada. Vaza, sai fora. Começaram a me ofender, eu vou ofender. Não. Olha assim, deixa falar. Se é que nós não temos provocado, né? Se é que muitas vezes nós provocamos, aí a gente vai diante de Deus dando uma de coitadinho, né? E isso daí, tá? Bom,
Mas agora, continuando aqui, a pergunta que nós devemos fazer é: quem não temerá e não glorificará teu nome? Esse temor com relação a Deus não é medo, né? Porque as pessoas que estão vindo para o evangelho, tô com medo, vai ter o apocalipse e vou morrer, e vou para o inferno. Vai de qualquer jeito, porque você não aceitou Jesus como um salvador, como alguém que vai te purificar dos seus pecados, que vai transformar a sua vida numa nova vida, que vai te fazer uma nova criatura, mesmo tendo a velha aí juntinho com você. Tá? Porque quando nós sepultamos o velho, nós corremos muitas vezes o risco de ressuscitar. É por isso que dentro, no nosso meio, quem roubava continua roubando, né? Quem usava drogas continua usando, né? Ou voltou depois de algum tempo, porque, sei lá, deu vazão ao velho homem, né? Quem adulterava parou, de repente volta. Porque precisa vir aí. Nós estamos já, esses momentos finais de Apocalipse, o superaquecimento na Terra, a coisa vai piorar de ano a ano. Eu vou falar só de mim, fora os que já vinham pregando bem antes de mim. Há mais de 30 anos a gente vem falando, a Bíblia diz que os homens sofrerão com grandes calores, que haverá mudança climática, que a coisa vai ficar feio, que alguns lugares serão invadidos por água, outros a água vai fugir daquele lugar. A gente